Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos iniciar então o nosso conteúdo agora falando de linguística textual. Vamos tratar aqui sobre português 1, né? Eu gosto de chamar de linguística textual. E hoje nós vamos tratar sobre a textualidade como elemento responsável pela estruturação semântica de qualquer texto. Lembrando que nessa disciplina nós vamos utilizar como base o conteúdo das professoras Rosane Monerá e Ilana Viegas, ok? Bom, ao produzir um texto em uma situação comunicativa qualquer, o falante leva em conta não só as informações sobre o contexto social em questão, e aí o que seria o contexto social em questão? O tema específico, as propriedades das posições sociais, as funções e indivíduos que as preenchem, tá? Mas também o falante vai levar em consideração as convenções que determinam as ações socialmente possíveis dos membros envolvidos. Então, precisa estar atento à textualidade, precisa-se estar atento à trama semântica, que vai garantir, por meio da observância a seus fatores, que se construa um texto. Os fatores responsáveis pela textualidade contribuirão para a produção e compreensão do texto, que se constitui de um conjunto de pistas destinadas a orientar o leitor na construção de sentidos, tá? Então, os fatores responsáveis pela textualidade, eles vão contribuir diretamente para a produção e a compreensão do texto. A relevância do texto é colocada em destaque com os estudos da linguística textual, área de estudos que surgiu na década de 1960 lá na Europa, começando a ser cultivada no Brasil no meio acadêmico a partir de 1980, por linguistas como Luiz Antônio Marcucci e Ingedor Vilaça Koch, ok? Na Europa, destacam-se dentre muitos linguistas Robert de Bourgogne e Wolfgang Ressler, que em 1981 publicaram o livro Introdução à Linguística do Texto. Nele, os autores apontam a textualidade como trama semântica indispensável ao texto. Então, a textualidade para esses autores europeus seria a trama semântica indispensável ao texto, ou seja, a textualidade distingue o texto, o que é texto, do que não é texto, tá? Bom, é fato que, intuitivamente, podemos distinguir um texto de um não texto, sabendo que o não é uma unidade construída por uma soma de sentenças, que o texto não é uma unidade construída por uma soma de sentenças, mas pelo encadeamento semântico delas. Porque eu não posso, se eu falar para vocês palavras soltas, por exemplo, comida, mesa, prato, garfo, colher, palavras soltas. Esse amontoado de palavras nada mais são do que um amontoado de palavras, tá? Nada mais é do que um amontoado de palavras. Agora, quando eu crio aqui um encadeamento semântico, aí eu posso ter uma construção de um texto, tá? E é esse encadeamento ou trama que se constitui a textualidade. Então, por exemplo, igual tem aqui nesse exemplo aqui, o menino chutou a bola. Eu consigo entender a frase, eu consigo até imaginar a cena. O menino chutou a bola. Agora, quando eu digo, o chutou o menino bola A, o chutou o menino bola A, parece até aqueles exercícios que a gente passa para alguns alunos para poderem colocar na ordem, na sequência correta. Ok? Então, assim, o primeiro, ele tá ok, e o segundo é uma frase agramatical, porque eu não tenho aqui uma estrutura correta, que a gente se faça entender, tá? Então, o primeiro seria um texto e o segundo seria um não texto, ok? Um falante da língua portuguesa que conhece minimamente as regras básicas da língua jamais estruturaria um enunciado como o 2, até mesmo as pessoas que nunca estudaram. Elas conseguem, por ouvir, saber que essa frase está incorreta, ok? Bom, vamos aqui a um exemplo. O exemplo A. Como se conjuga um empresário, ou um estudante, ou um professor? Vamos lá. Acordou, levantou-se, aprontou-se, lavou-se, barbeou-se, enxugou-se, perfumou-se, lanchou, escovou, abraçou, beijou, saiu. Entrou, cumprimentou,
orientou, controlou, advertiu, chegou, desceu, subiu, enfim, várias ações aqui marcadas por verbo. Por que isso aqui é um texto? Por que isso aqui é um texto? Apesar de eu não ter nenhum conectivo, isso aqui eu consigo ter a ideia da sequência, de uma sequência de ações, tá? Não é um texto, não estou jogando palavras soltas aqui. Esses verbos aqui, eles trazem um sentido, tá? O sentido é dado, inclusive, pelo título ali, como se conjuga o empresário. A palavra conjugar aqui, fazendo uma brincadeirinha com a parte de conjugação verbal. Então, ele está usando só verbos. Acordou, levantou, lucrou, lesou, explorou, escondeu, burlou. Tá? Então, aqui, todas as frases verbais do texto A fazem referência a um dia de trabalho de um empresário. Então, você consegue ter essa noção. Então, por exemplo, na minha rotina, seria acordou, escovou, tomou café, bebeu, enfim, estudou, trabalhou, escreveu, corrigiu, produziu, comeu, banhou-se, treinou, enfim, e por aí vai. E você conseguiria ter tá meio desorganizada a minha rotina, mas seria mais ou menos isso, tá? Então aqui eu tenho um texto, aqui eu tenho uma textualidade aqui. A gente consegue perceber isso, e nesse ponto aqui, nesse texto, no exemplo A, a gente tem uma pessoa extremamente voltada para o lado material da vida, para a preocupação em ter, para a preocupação em ser, tá? E aí, no exemplo B, a pesca, o anil, o anzol, o azul, o silêncio, o tempo, o peixe. Perceba que até na hora de você ler, você já lê um pouco mais lentamente. A pesca, o anil, o anzol, o azul, o silêncio, o tempo, o peixe. Tá? Então, na letra B, no exemplo B, não apresenta elementos de coesão. De novo, a gente não tem aqui conectivos, a gente não tem conectores aqui, tá? Mas a gente consegue perceber que essas frases nominais, elas têm uma relação direta com a atividade de pescar. Então, porque eu tenho o anil, eu tenho o anzol, eu tenho o azul, e aí pode ser o azul do céu, o silêncio, porque o silêncio, quando você vai pescar, você precisa de silêncio, o tempo, porque é algo que não é rápido, né? E aí, por fim, o peixe, tá? C, o exemplo C, silêncio. Ou então, se eu fizesse silêncio, mesmo sendo constituído apenas por uma frase nominal, transmite uma informação, transmite um pedido de que é para não fazer barulho. Então, por exemplo, quando eu estou gravando a aula, aqui, se alguém chega no escritório, se alguém chega aqui onde eu estou, silêncio, para não atrapalhar aqui, entendeu? Então, nós temos aqui também um texto, né? Agora, o exemplo de cama, o menino na joga. Isso não é um texto. Aqui é um amontoado de palavras desordenadas, tá? Aqui é um amontoado de palavras desordenadas. E nesse exemplo, eu não consigo dizer que é um texto. Se eu reorganizar, aí eu tenho texto, mas nessa sequência aqui, não é. E qualquer falante da língua portuguesa que tenha um mínimo de discernimento, que conheça o mínimo de regras da língua, vai compreender que isso aqui não faz parte, que isso aqui está errado, tá? Que isso aqui não é um texto, ok? Vamos falar um pouquinho dos fatores da textualidade. Um enunciado, para ser chamado de texto, precisa fazer sentido. Isto é, os elementos que compõem devem ter relação entre si e respeitar a estrutura básica da língua. A gente percebeu isso através dos exemplos passados, que os elementos eles precisam ter relação entre si, ter relação com o tema, ter relação entre parágrafos, tá? Burkhand e Hessler selecionaram 7 fatores pragmáticos da textualidade como responsáveis pela textualidade de um texto. Então, eles selecionaram 7 fatores pragmáticos como responsáveis pela textualidade. Quais são esses fatores? Coerência, coesão, informatividade, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade.
3 desses fatores estão centrados no texto. 2 desses fatores estão centrados nos interlocutores. E os outros 2 fatores estão centrados no contexto. Nós vamos observar isso aqui. Tá? Os fatores da textualidade devem estar bem articulados, ou seja, todos eles, tá? Articulados, a fim de que a mensagem atinja o leitor. Então, quando eu falo de coerência, coesão e informatividade, eu estou centrado no texto. Um texto precisa ser coerente, precisa estar coeso e precisa trazer uma informação, informatividade. Quando eu falo da intencionalidade, da aceitabilidade, eu estou falando dos interlocutores. Qual é a intenção do meu autor? Será que o meu ouvinte, o meu leitor, está aceitando o que eu estou dizendo? Então, é essa relação. E a situacionalidade e a intertextualidade, eu estou trazendo o contexto, tá? O contexto. A situação tem a ver com o contexto. A parte intertextual tem a ver com o contexto, ok? A gente vai observar isso também ao longo dessa disciplina. Bom, fatores responsáveis pela textualidade centrados no texto, que seria coerência, coesão e informatividade. A coerência é a harmonia no sentido entre os enunciados que constituem um texto. Então, por exemplo, se eu estou trazendo um texto e eu estou argumentando contra alguma coisa, se a minha defesa é contra algo, eu preciso ser coerente no meu texto inteiro, dizendo que eu sou contra aquilo. Eu não posso me contradizer para eu permanecer coerente. Então, é a harmonia do sentido entre os enunciados, tá, que vão trazer essa coerência. Já a coesão é realizada por meio de marcas linguísticas, índices formais na estrutura da superfície da sequência linguística. Nós chamamos de índices formais os elementos que auxiliam na conexão entre as partes do texto, como pronomes, advérbios, conjunções, sinônimos, antônimos. E aí a gente vai perceber que dentro da coesão nós temos ali os conectivos, os conectores, tá? A gente vai fazer links dentro de frases ou links entre parágrafos, tá? Entre estruturas diferentes, ok? Para isso a gente vai usar pronomes, vai usar conjunções, ok? Para evitar repetição, vai usar sinônimos, ok? Para falar algo que é ao contrário, vai usar um antônimo, ok? E a informatividade está relacionada ao grau de previsibilidade do texto. Quanto mais previsível, menos informativo será o texto para determinado usuário, porque acrescentará poucas informações às que o recebedor já tinha antes de processá-lo. Então, quanto mais um assunto é muito fácil ou previsível de ser entendido, eu não preciso passar tanta informação para quem vai ler. Agora, se é um texto não previsível, por exemplo, se é algum texto que eu tenho ali uma dificuldade maior de entendimento, eu preciso armar mais o meu leitor, trazer mais conteúdo para o meu leitor para que ele possa entender e compreender. E eu estou falando aqui do meu leitor, porque eu estou pensando em texto escrito, mas se eu for pensar, por exemplo, em um texto falado, um filme, algo do tipo, eu posso falar em cenas, posso falar em outras coisas, tá? Bom, fatores responsáveis pela textualidade centrados nos interlocutores. E aí eu estou falando da intencionalidade e da aceitabilidade. A intencionalidade, ela diz respeito ao trabalho do produtor em construir um texto coerente, coeso e capaz de satisfazer os objetivos que tem em mente numa determinada situação comunicativa, tá? Já a aceitabilidade, ela diz respeito à expectativa do sujeito interpretante de que o conjunto de ocorrências com que se defronta seja um texto coerente, coeso, útil e relevante, capaz de levá-lo a adquirir conhecimentos ou a cooperar com os objetivos do produtor. Então, por exemplo, quando alguém escreve uma matéria jornalística e essa pessoa, esse jornalista, enfim, a pessoa que está escrevendo isso, tem uma intenção de trazer algo, produzir um conteúdo para um certo público, tá? Então, dentro desse conteúdo, ele vai ter que estar coerente, coeso e satisfazer ali o objetivo do meu público, do público que eu quero alcançar.
Se o meu público que eu tenho ali, ele receber esse texto e achar que é um texto coerente, coeso, útil e relevante, eu tenho uma boa aceitabilidade. Agora, se eu pego um público que fala, isso não é relevante, isso não está coerente, isso não é coeso, isso não é útil, eu tenho uma má aceitabilidade ou uma não aceitabilidade, ok? Bom, agora, os fatores responsáveis pela textualidade centrados no contexto, que seria a situacionalidade e a intertextualidade. A situacionalidade diz respeito aos elementos responsáveis pela pertinência e relevância do texto, quanto ao contexto em que ocorre a situação de comunicação, tá? Então, situacionalidade, você vai pensar em pertinência e relevância. Já a intertextualidade compreende as diversas maneiras pelas quais a produção e a recepção de um determinado texto depende do conhecimento de outros textos por parte dos interlocutores. Por exemplo, se vocês assistiram algum vídeo meu da aula de literatura brasileira ou da aula de teoria da literatura, vocês vão perceber que, hora ou outra, eu busco um conhecimento, por exemplo, numa aula de literatura brasileira, eu busco um conhecimento de teoria da literatura. Na aula de teoria da literatura, muitas vezes eu cito as aulas de literatura brasileira. Isso é intertextualidade, ok? E ali dentro da pertinência, dentro da relevância, dentro da situacionalidade, eu consigo aplicar essa intertextualidade, ok? Bom, vamos trazer aqui um exemplo, o exemplo de um anúncio publicitário, tá? O nome do anúncio publicitário não dá para ver muito bem, mas é isso aqui, que diz Brasil, é bonito, é bonito, é bonito. Uma tarde, um violão, pôr do sol, uma canção. Viajar é sempre assim. Por mares, rotas e caminhos, vamos visitando os encantos do Brasil. Conheça o seu país, sua natureza tropical, ecológica, aventureira, a natureza bronzeada, cultural, histórica, inesquecível nos saberes e temperos. Navegue no sonho de viajar, visitar, conhecer. Aproveite que você tem sobre a cabeça e sobre os pés a beleza incomparável deste imenso país. E aqui está falando do Ministério do Esporte e Turismo, né, da época do ano de 2000, né? Então, a gente percebe que nesse texto publicitário, o título Brasil é bonito, é bonito, é bonito, está plenamente coerente com o texto que vem dizendo, porque ele fala aqui, ó, natureza tropical, ecológica, uma natureza bronzeada, cultural, histórica, está enaltecendo, está falando que é muito bonito. Tá? O publicitário ele procura convencer o leitor da beleza do Brasil, tá? Com o intuito de levá-lo o quê? A viajar. Então, ele tenta ali, ó, mexer no emocional, beleza? Ele tenta, muitas das vezes, por exemplo, no título, quando ele fala é bonito, é bonito, é bonito, para intensificar a mensagem, destacando de forma positiva o Brasil. No enunciado, uma tarde, um violão, um pôr do sol, uma canção, a coesão estabelecida pela própria sequência de elementos levam ao leitor a imaginar uma tarde, olha, um violão, um pôr do sol, uma canção. Eu já imagino logo Praia do Arpoador, enfim, né? Há muito tempo que eu não frequento, mas me imagino um pôr do sol, violão ali, tal, lindo, consigo imaginar. Além disso, esse enunciado constituído apenas de substantivos, tarde, violão, pôr do sol, canção, é coerente, pois os substantivos apresentam relação entre si e com o objetivo de texto publicitário, tá? Por em destaque as belezas do Brasil, incentivando o leitor a viajar. Em relação ao grau de informatividade, não é comum um texto publicitário ser muito informativo, até porque não é a visão do texto publicitário ser informativo, ele quer te cativar, ele quer mexer no seu emocional, tá? Então, a palavra deixa de ser meramente informativa e ela tem uma escolha para ser persuasiva. A publicidade ela tem essa função, o marketing tem essa função de ser persuasivo. Por isso, para atingir o leitor, o texto publicitário deve ter uma linguagem simples, de fácil compreensão, com poucas informações novas, para que o processamento da mensagem seja o mais rápido possível, tá? Algumas orações revelam a intenção do enunciado, do enunciador. Conheça o seu país, ou seja, ele te faz uma não é uma ordem, mas ele te
ele te instiga a conhecer o seu país. Navegue no sonho de viajar. É quase um incentivo. Vamos, aproveite. Aproveita que você tem sobre a cabeça e sobre os pés a beleza incomparável no mesmo país, nesse país incrível, sabe? Ele te instiga, ele te tenta convencer a viajar, tá? E todas essas orações apresento quando eu quero instigar alguém, quando eu quero trazer isso. Leia, pratique, continue. Vou sempre trazer os verbos no imperativo, que vão induzir a prática de uma ação. E aí esse texto está todo amarradinho, todo coeso, trazendo uma publicidade para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido a primeira aula aqui com a gente, dessa disciplina que eu confesso que estou amando aprender. E curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, chame os seus amigos. Enfim, é isso. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.